Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Fascismo, uma ideologia ou movimento político totalitário que se opõe à democracia. O avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo leva em seu bojo a semente do que a história já ensinou ser a causa de milhões de mortes. Pois é, para entender o que é o fascismo, quais os sinais e como enfrentá-los, eu conversei com o professor do Departamento de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, Felipe Loureiro. O fascismo é um movimento político que possui muitas heterogeneidades, possui muitas diferenças. E a raiz dessas diferenças está relacionada às diferentes identidades nacionais. Porque, no fundo, o movimento político fascista é um movimento ultranacionalista, de caráter autoritário, que coloca a identidade nacional, o culto à nação, a lealdade à nação, acima de qualquer outro tipo de identidade, seja de classe, seja de gênero, seja de raça, né? Seja identidade de qualquer tipo de instituição, como, por exemplo, religiosa. E esse culto à nação, essa lealdade à nação, ela é concretizada na figura de um líder, num culto a um líder. O fascismo é um movimento extremamente centralizado numa figura personalizada, que tem essas características, digamos, de comandar os seus seguidores. É também um movimento que glorifica a violência, glorifica a força e tem uma característica de entender a nação em perigo, a nação precisando ser purificada porque ela está em declínio e a única forma de garantir o renascimento da nação é por meio desse líder que é identificado dentro do movimento fascista. Quais são os sinais pelos quais ele se manifesta nas sociedades? O que a gente pode reconhecer, por exemplo, hoje no Brasil? O fascismo, ele é um movimento profundamente estético, né? Um movimento em que você vê o fascismo na rua, envolve marchas, manifestações públicas, uniformes, cantos, símbolos específicos, né? Então, é muito complicado quando a gente fala em fascismo, a gente pensar num movimento que não está nas ruas. O fascismo, ele toma as ruas e isso, inclusive, é um elemento importante para energizar os seguidores, para dar maior identidade aos seguidores e para intimidar, quando não até aterrorizar, aqueles que são vistos como inimigos. Um outro sinal muito importante do fascismo é entender o outro, esse que é visto como perigo à nação, quase como um inimigo que muitas vezes, dependendo da retórica, ganha esse tom de precisa ser exterminado. Quem é esse inimigo, Aldo, vai depender muito das características de diferentes movimentos fascistas. Alguns vão entender esse inimigo como o estrangeiro, como o imigrante. Outros movimentos fascistas vão ver o inimigo dentro da própria nação. Há um inimigo interno dentro da própria nação que precisa ser exterminado, precisa ser combatido. Você identifica isso no Brasil hoje? Infelizmente, identifico, né? Há no bolsonarismo traços muito claros, a meu ver, de fascismo, o que não significa, é muito importante que a gente deixe isso claro, que apoiadores do atual presidente ou que votaram no atual presidente sejam fascistas, de maneira alguma. Mas há um grupo pequeno, né? Mas é um grupo que infelizmente faz muito barulho e tem uma demonstração pública mais forte, que tem sim características fascistas dentro do bolsonarismo. A gente tem visto o avanço da extrema-direita em países como Itália, Hungria, Suécia, também alguns grupos na França e na Alemanha. Por que isso ameaça a democracia e como fazer o enfrentamento a esses grupos? O fascismo, apesar de dizer que fala pela liberdade e fala pelo povo e fala pela democracia, na verdade é um movimento profundamente autoritário, é um movimento que não aceita a diferença, que não é tolerante e que quer, na realidade, extirpar as diferenças, né? Eliminar as diferenças, eliminar esse inimigo. Então, é uma concepção de poder popular que não permite com que a diferença e o dissenso possa existir. E não há democracia, Aldo, não há uma democracia liberal em que todos tenham direitos básicos assegurados. Não é porque um determinado candidato ganha a maioria numa eleição que aqueles que não votaram nele não vão ter os seus direitos respeitados. Na democracia é assim que funciona e o fascismo representa uma enorme ameaça a isso. E como fazer o enfrentamento? Eu diria que há várias maneiras, mas não é fácil, obviamente, mas talvez a mais importante é isolar
né, o fascismo do momento político e das instituições políticas. Ou seja, você tem na sociedade democrática conservadores, figuras mais à direita, figuras mais à esquerda, mas deve existir um consenso e um denominador comum do respeito à diferença e à tolerância dessas diferenças dentro de uma democracia, enquanto os fascistas precisam crescentemente, especialmente entre conservadores, ser colocados de uma maneira isolada para que a gente possa preservar e fortalecer a nossa democracia.